Senhor tem trazido graça sobre nós. Estamos reunidas aqui em nome dEle, é para Ele, é por Ele, amém? Nós não nos reunimos aqui simplesmente porque gostamos apenas de ficar juntos é muito bom. Mas nós nos reunimos aqui porque nós temos uma força maior, é o Cristo em nós. E nós queremos aprender a viver com Ele, amém? Essa manhã você seja tocado poderosamente pela presença gloriosa de Deus. Que Ele traduza a palavra para você da forma que você possa absorver dentro do teu coração. Feche os seus olhos. Nós vamos orar um pouquinho. Aquiete o seu coração. Sinta onde você está a presença do Senhor. Presença gloriosa. Há lugares, ó Deus, que só o Senhor é capaz de chegar. Que esta manhã o Senhor toque no mais profundo do coração de cada um de nós, da sua forma, do seu jeitinho. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir com a sua graça cada uma das palavras como sementes lançadas nessa manhã. Alinhe o nosso coração com o teu, Jesus. Nos faça te conhecer melhor, Jesus. Nós queremos caminhar, Deus, no caminho que o Senhor abriu. Nós não queremos fazer novos caminhos. Nós queremos caminhar no caminho, Jesus, que o Senhor abriu para a gente andar. Porque nesse caminho nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos curados, nós somos perdoados. Nesse caminho, Jesus, que o Senhor abriu, hoje nós nos lembramos, é a sua memória que nós colocamos à mesa do Senhor hoje. E nós desejamos de verdade caminhar como discípulos do Senhor, Jesus. Então, que nessa manhã o Senhor venha trazer sobre nós clareza e direção. Que o nosso coração esteja, Senhor, vulnerável à Tua presença sagrada. E que o Seu Espírito se sinta à vontade livre para nos ministrar. Porque o que mais desejamos, Senhor, é a Sua santa presença. Você pode colocar a mão no teu coração? E orar comigo assim: Senhor, eis aqui o meu coração, me ministra. Eu quero ser cheio da sua palavra e da sua direção, em nome de Jesus, amém, amém. A Raquel estava falando que nós falamos um pouquinho sobre Gideão ontem, e eu gostaria de hoje falar a respeito deles, uma mensagem claramente diferente da que a gente compartilhou ontem. Mas eu estive revisitando o livro de Juízes há uns tempos atrás, e essa história novamente veio ministrando muitas coisas dentro de mim. A história de Gideão, ela é cheia de lições, ela tem muitas lições. Se você nunca leu a história inteira de Gideão, eu convido você a fazer isso. Está lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. E eu encorajo você a escrever as lições que você está aprendendo sobre a vida de Gideão. São muitas mesmo. Hoje eu quero falar apenas de 7 lições a respeito. Apenas é muito, né? 7 lições são muito. Geralmente a gente gosta de falar com mais enxugadinho, mas com a graça do Senhor a gente vai conseguir falar rapidamente sobre 7 lições que a vida de Gideão nos ministra. Amém? E o tema, na verdade, dessa mensagem, apesar da gente vai falar das 7 lições, eu queria colocar um tema para ajudar a esclarecer onde a gente quer chegar. E o tema é: deixe Deus preparar você. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. E a primeira questão que eu quero falar com você não é nem lendo os capítulos, a gente vai ler vários versículos hoje. Calma aí, a gente já chega lá. Mas tem um versículo que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, que está lá em Romanos 8:38. Se puder colocar aqui na tela para mim.
Eu queria ler com vocês esse versículo. Diz assim. Ai, não é esse não, gente. É aquele que fala que todas as coisas colaboram para o bem. Será que eu anotei referência errada? 18? 8, 18? Não. Tudo bem. Todo mundo vai saber de cor. Diz assim: porque todas as coisas, se alguém achar, faz sinalzinho aí. 28, 8, 28. Aí, isso aí. Sabemos que todas as coisas glória a Deus, amém. Esse bem que o apóstolo Paulo está falando aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não é um bem que sugere o conforto físico, conforto pessoal. Na origem da palavra, esse bem significa ágatos, e uma das traduções dele significa útil. Então eu quero reler esse versículo com você, substituindo a palavra bem para útil. Vamos? Sabemos que todas as coisas cooperam para a utilidade daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que quero dizer é que todas as coisas que a gente passa, porque somos chamados por Deus, elas servem para um propósito específico sobre a nossa vida. Qual é o maior propósito sobre a nossa vida? Não é ser o conforto, não é a gente conseguir aquele plano de vida que a gente acha que é a felicidade que o mundo diz. Embora o Senhor tenha prazer em realizar os desejos do nosso coração, é real. Temos vivido isso. Mas o desejo central do coração de Deus, queridos, é que eu e você tenhamos a vida de Jesus em nós. A mesa está posta, porque alguém, o Cristo, Filho de Deus, hoje está ressurreto, mas um dia Ele morreu por nós, para que a gente experimente de uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma vida, gente, que a gente vive e ela nos completa. Uma vida que quando a gente ganha aquilo que a gente deseja, a gente almeja aqui, e os planos são muito bem-vindos, e as conquistas são muito bem-vindas, um relacionamento alinhado é muito bom, um casamento bom é excelente, bens materiais podem nos dar um conforto, mas estas coisas se tornam completamente secundárias diante da revelação que é ter a vida de Jesus sendo gerada dentro da gente. Porque a presença de Jesus nos cura, ela nos leva para um lugar aonde parece que nada nesse mundo consegue chegar. A presença de Jesus nos tira de um lugar comum para nos lançar num lugar espiritual. E você e eu somos espirituais. A carne da gente um dia, ela vai embora. A gente vai envelhecendo até que um dia o Senhor nos chame. A nossa vida aqui acaba e vai sobrar o quê? Vai sobrar aquilo que não é natural, aquilo que transcende ao que a gente vê. E a vida de Jesus, compartilhada por Ele, ela serve para nos trazer um nível completamente de revelação diferente do que a gente vive. É uma profundidade de vida. E o Senhor vai usar recursos, todos os recursos à nossa volta, para nos mostrar, e para nos ensinar, e para nos fazer passar pelo processo de preparação para encontrá-lo. Porque Jesus virá nos buscar, e diz as Escrituras que Ele vai vir e vai encontrar uma igreja agora adornada. E o que diz a respeito de uma noiva adornada? Uma esposa que é a noiva do Senhor, que é você, que sou eu. Uma esposa completamente transformada, sem pecados, sem rugas, que passou por um processo, o processo de encontro do Senhor. Então,
Deixe Deus preparar você. E por que eu abri com esse versículo? Porque é importante que você e eu, a gente se lembre que toda a nossa vida, ela pode contribuir para uma utilidade. A utilidade de nos fazer parecidos com Jesus. A utilidade de nos fazer sermos transformados. Tirar a gente dessa vida rasa, que geralmente a gente pensa mais nela porque parece que ela é mais visível, mas para uma vida invisível que é muito mais real do que a gente pode pensar ou imaginar. Esse é o convite para você e para mim. É a gente transicionar de campo de atuação, se é que eu posso dizer assim. É a gente transicionar de uma vida que é óbvia, que a gente acorda todo dia, que a gente tem que trabalhar todo dia mesmo, que a gente tem que lidar com as demandas do dia, e tudo isso nos consome, naturalmente nos consome. Mas é acordar com uma clareza de destino e de propósito, de que nós estamos aqui, não pertencemos a esse mundo, estamos sendo aperfeiçoados por Deus para encontrar com Ele, estarmos mais parecidos com Jesus. E o Senhor vai usar tudo à sua volta e à minha volta para essa preparação. Todas as coisas cooperam para aquilo que o Senhor está gerando em nós, para a utilidade e o propósito maior da nossa existência. Então, o convite dessa palavra, quando a gente for debruçar sobre a história de Gideão, é exatamente essa. Não se sinta esquecido por Deus. Não se sinta perdido, não se sinta iludido por coisas aí fora. Não sinta que, na verdade, essa vida de lá de fora é o que nós temos que perseguir para que a gente se sinta satisfeito, porque isso é utopia. Mas cada uma das coisas da nossa vida contribuem para um plano muito maior do que a gente tem percepção agora. Sob essa perspectiva, eu quero ler com você alguns episódios da vida de Gideão. Porque este homem, dentro de um cenário caótico, dentro de um cenário de guerra e de fome, dentro de um cenário de opressão, de dúvida, onde a fé dele titubeou muito, um cenário onde ele tinha medo. Você vai aí, eu convido você a visitar sensações, sentimentos, pensamentos que você mesmo sente, que eu mesmo sinto, e conforme a gente vai vivendo, né? Eu quero que você revisite, deixa Deus te mostrar certas coisas que existem dentro de você, porque a gente vai passar pela vida de Gideão e aprender as suas lições. Juízes no capítulo 6. Talvez a gente se sinta muito chateado, muito oprimido, quando talvez o seu relacionamento familiar está difícil. Talvez a sua vida conjugal está desafiadora. Talvez a vida familiar, talvez você esteja muito preocupado com algum filho, uma filha. Talvez você semeie oração para algumas coisas familiares e elas parecem que não chegam nunca. Lembra, o Senhor está preparando você. O Senhor está fazendo algo dentro de você. O Senhor é soberano. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico de saúde e isso esteja te fazendo ter medo. Ou um diagnóstico de saúde em alguém que você ama e talvez isso esteja te gerando ansiedade. Talvez você esteja com medo do seu futuro. E quando às vezes Deus nos muda geograficamente de um lugar para outro, ou de situação, ou de estágio da vida para o outro, o que muitas vezes começa a aflorar dentro de nós é o que existe dentro da gente de verdade. Às vezes o medo é um reflexo e um anúncio de que nós precisamos buscar mais intensamente a Deus, porque a nossa fé está sendo minada. Nós devemos acreditar numa soberania de Deus. E eu convido você a fazer isso. Qualquer que seja o cenário que esteja na sua vida hoje, existe um Deus soberano que não perde o controle das situações. E Ele está aguardando o tempo certo de se manifestar a você. E Ele está preparando um tempo sagrado. Porque Ele está preparando você, te amadurecendo, te fazendo crescer no entendimento de uma vida que não é palpável, que não é vista ao olho nu, mas que Ele está gerando sobre você.
sobre essa perspectiva. Vamos ler aqui. Eu vou ler alguns versículos, gente. Eu vou ler todos de uma vez, para facilitar aqui a explanação. Então fiquem atentos quando eu for falando os números dos versículos, tá bom? É uma leitura um pouquinho maior, mas segura aí a atenção no que a gente vai ler. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações todas até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Eles chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu então a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem te envia. Mas, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou menos importante da minha família. Certamente, Gideão, eu estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os medianitas como se fosse lutando contra um só homem. Versículo 25. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá que fica ao lado do altar. E depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto da colina. Arrumando as pedras com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Capítulo 7. Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo você coloca todos os que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro, coloque todos os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água com as mãos e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. E o Senhor disse: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. E Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo 300 homens.
o acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. E em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. E pouco depois da meia-noite e da troca inimiga, Gideão e seus 100 homens chegavam aos limites do acampamento midianita. E de repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. E todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Dá-nos a sua palavra, Senhor. A sua palavra é a verdade. Revela-nos com graça e entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós passamos e lemos todos de uma vez, para a gente entender o que está acontecendo aqui. No primeiro bloco que a gente leu, que foi Juízes 6, de 1 a 6, a gente vai ver a respeito da situação turbulenta que Israel estava vivendo. Eles estavam em guerra, os midianitas eram forças opressoras, numerosas demais, e eles judiavam de Israel de qual forma? Eles deixavam as plantas crescerem, então eles juntavam todo o exército dele, eles iam até a plantação e acabava com tudo e levava todos os bois e ovelhas para casa. Não deixava Israel comer, você viu aí comigo. O cenário de guerra e violência já fazia 7 anos que eles estavam vivendo, e os midianitas oprimiam ele. E o povo se escondia dessa força opressora. Os irmãos de Gideão, não está escrito aqui, mas lá para frente você vai ver, foram todos assassinados. E Gideão estava ali sozinho. E talvez muito decepcionado. Mas a primeira questão que eu quero falar para você é que às vezes nós lidamos com forças como de midianitas. Os midianitas podem ser aquelas situações externas, espirituais ou emocionais que roubam a nossa alegria. E às vezes nós oramos e geramos coisas em oração, e quando elas começam a acontecer conosco, algo acontece e nós não conseguimos celebrar. Midianitas, às vezes, pode dizer que nós estamos sendo roubados e assaltados. Mas a primeira lição que eu quero tirar daqui, desse cenário de Gideão, é que a gente precisa aprender que em cenário caótico, Deus vai encontrar o seu coração mais acessível a Ele. O tempo de adversidade é o tempo que a gente se movimenta para encontrar mais o Senhor. É ou não é? É quando a gente começa a fazer campanha de oração em casa mesmo. É quando a gente começa a orar mais de noite. É quando a gente acorda mais cedo. É quando a aflição bate na nossa porta, o cenário parece que não existe solução alguma, que o nosso coração começa a clamar mais ao Senhor. Foi isso que Israel fez. Começou a clamar ao Senhor. E deixa eu te dizer, todas as vezes que nós nos colocamos de joelho, clamando ao Senhor e reconhecendo que Ele pode intervir, o Senhor faz a sua intervenção. E os midianitas, aqueles que são fortes, uma emoção forte que te rouba, talvez um cenário espiritual forte que queira te roubar, que não deixa você, parece que, ficar em paz. Talvez relacionamentos que venham, e algumas pessoas não curadas, ou a gente que não é curado, não é? Permite que muito barulho entre no nosso terreno e roube o nosso alimento. Quero dizer uma coisa, a primeira lição que nós aprendemos com Gideão, nessa história dele, é exatamente essa: não há cenário, por mais caótico que seja, que o Senhor não tem o controle e a soberania.
Ele vai encontrar você quando o seu coração estiver se alinhado com o dele. Ele vai encontrar você e a mim quando o nosso coração parar e se lembrar de que nós temos um Deus e que não é a nossa força quem consegue vencer muitos dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, principalmente os invisíveis. Não é a nossa habilidade. Definitivamente não vai ser as 200 horas de oração que você fez e agora você tem um crédito com Deus. Vai ser um coração rendido, entendendo que existe um Deus mais forte do que qualquer onda de midianitas, porque o Senhor é abundante. Essa é a primeira lição. Num segundo momento, a gente vai ver que Gideão está onde? Ele vai para onde? Deixa eu tomar minha água enquanto você fala. Você lembra? Não? Tá lá do versículo 12, não, mentira, do versículo 11. Versículo 11. Onde ele está? Num cenário caótico, onde todos os irmãos de Gideão foram assassinados, onde o pai dele era um idólatra, não confiava mais em Deus, tinha um ídolo de Baal e um poste de Acerá na sua própria casa. Naquele ambiente horroroso, que parece que não tinha nada, Gideão se levanta e ele vai colher algum trigo para que ele possa comer e se alimentar. E ele não vai no lugar onde se arava o trigo. Onde se arava o trigo? Num lugar aberto. Por quê? Porque o vento batia e levava a palha embora. Era mais fácil sobrar suas sementes. Ele ia para um lugar escondido porque ele tinha medo dos midianitas. E ele vai para um lugar onde se pisava em uvas, que não era um lugar aberto, era um lugar fechado porque ele queria se esconder. Ele é encontrado trabalhando e buscando alimento. Qual é o nosso alimento? Nosso alimento espiritual. O Senhor vai encontrar você quando você estiver buscando alimento para o teu espírito. Gideão ia debulhar o trigo para comer, obviamente, porque era um tempo de fome. E talvez seja um tempo de escassez sobre a sua vida. E não é só, estou falando de física. Estou falando que às vezes a gente se sente como se Deus não estivesse nos ouvindo, como se nada estivesse respondendo. Então é o tempo da gente ir para um lugar secreto, talvez escondido de todos e de tudo, e a gente começar a buscar o nosso alimento naquele lugar secreto. Então talvez seja o momento de Deus encontrar você trabalhando. Trabalhando em que sentido? Não é trabalhando para você ser um ativista. É trabalhando para que o teu espírito seja nutrido espiritualmente. Ele está te encontrando assim? É um convite. É um convite para que você se levante de um lugar de adversidade, de opressão. E você vá se encontrar logo com esse Deus que está querendo te achar e te encontrar numa eira, num lagar. O lagar que é o lugar de pisar uvas, que talvez você esteja com tão pouquinho. Uva para Israel era alegria. Na Bíblia, o vinho significa alegria. Eram frutos de prosperidade. Eles não tinha, porque os midianitas roubavam tudo. Mas o pouquinho de trigo que Gideão tinha, ele foi num lugar propício para tentar encontrar. Então Deus começa a percorrer os seus olhos sobre a terra. Eu amo esse versículo que diz em Crônica, 2 Crônica, diz assim: e os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente seu. E os olhos do Senhor estão nos procurando. E talvez você esteja aí nesse lugarzinho, né? Escondido, diante de uma dificuldade. Não pare. Não pare de buscar. A segunda lição que eu quero dizer é: aprenda a não ser paralisado pelo cenário que te cerca. Deus deseja te encontrar trabalhando. Procure-o na situação onde você está, porque Ele está. Ele está aí. Logo a seguir, do versículo 12 ao 14, nós vamos ver um anjo se encontrando com Gideão. Quem é esse anjo? Jesus. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia o anjo com uma letra maiúscula, ele se refere a uma visitação de Deus, Jesus, que se apresentava, como já aconteceu com Jacó. Lembra? Jacó que segurou o anjo e não deixou subir. Ele encontrou com Jesus.
E outras visitações aconteceram. E Gideão aqui foi visitado por Jesus. E quando Jesus chega, Gideão talvez estivesse ali prostrado, com a cabeça baixa, selecionando aquelas sementes. E aí, é muito legal isso, eu acho muito incrível, que a primeira frase lá do versículo 12, que o anjo do Senhor fala, que Jesus fala, é: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Você sabe por quê que Jesus às vezes olha para nós, que Deus olha para nós, falando uma coisa que a gente parece que nem passa perto? Porque o Senhor não está preso no nosso tempo. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem Ele é e Ele sabe o que você será. E Gideão foi aquele que venceu, nós lemos, uma guerra extraordinária. E ele precisou de muita coragem. Então Jesus vem e declara sobre ele já quem ele era, quem Deus o tornaria. Tornaria para Gideão, mas para Deus ele já era. Ele encontrou com Gideão na frase: o Senhor está com você, homem, guerreiro, corajoso. E aí Gideão tem aquele momento de abrir o coração. E ele começa a falar, pôr para fora o que ele estava sentindo. Ele estava se sentindo o quê? Nesse texto que nós lemos aqui. Não, Senhor, se o Senhor estivesse com a gente, isso não teria nos acontecido. Se o Senhor estivesse com a gente, tudo isso não teria dado ruim. E ele começa a expor o coração dele com verdade para o Senhor. E a terceira lição que eu quero dizer para você é que a honestidade, ela abre portas para a gente receber revelações de Deus. A sua honestidade com você e com Deus abre portas para você crescer e amadurecer. O Senhor não se relaciona com um mundo de faz de conta. Ele quer ouvir de você o que você sente. Então, lição 3, aprenda a ser verdadeiro com você mesmo e com Deus. Com a sua verdade do coração, por mais difícil que seja às vezes de pronunciar e de falar, é ela que vai abrir a chave para a próxima porta. E às vezes a gente quer se parecer muito forte, às vezes a gente quer se parecer que está tudo bem o tempo todo, mas ali dentro está uma guerra. Então assuma logo aquilo que você sente, diga para Ele e deixa o Senhor continuar o diálogo com você. Logo nos versículos depois, então a lição 3 é: aprenda a ser verdadeiro com você mesmo e com Deus. Na parte 4, a gente lê os Juízes de 15 e 16, que fala de Gideão confessando que ele era pequeno demais. E ele fala assim: mas o Senhor está me escolhendo para ir e libertar Israel dos midianitas? O menor da casa dos meus pais, o da tribo, do clã, o fraco, o desfavorecido, aquele que não foi assassinado com os meus irmãos, aquele que tem o pai que negligenciou a fé, aquele que é da menor tribo. Eu não tenho competência nenhuma, Deus. Gideão, ele se vê muito pequeno para a missão tão grande que Deus colocava sobre ele. Mas Deus reconhece uma força em Gideão que ele mesmo não sabia que tinha. E a grande diferença que Gideão estava prestes a experimentar era que Deus não escolheu Gideão pela força que ele tinha. Ouça, Deus não escolheu você por você ser forte e especial mais do que as outras pessoas. Você é especial porque Ele ama você. Deus não escolheu Gideão porque ele era alguém que poderia fazer alguma coisa política, alguma coisa em guerra. Ele nem era guerreiro. Mas Ele escolhe Gideão pela força que o Senhor tinha, apesar da sua fraqueza. Não é a sua força que te faz ser escolhido. É apesar da sua fraqueza, Deus te escolhe. O extraordinário de Gideão não era Gideão, era Deus nele. O extraordinário de Deus em você não é sua habilidade, não é sua eloquência, não é a sua força de superar questões emocionais ou relacionais. É Deus em você. Cristo em nós, esperança da glória. Agora olha bem ao seu redor e veja com qual midianita você está lutando agora. Veja o seu tamanho e parece que o tamanho do problemão. Vamos realocar os nossos olhares.
o Senhor declara sobre a nossa vida que nós somos levados em toda e qualquer circunstância para termos um tempo de amadurecimento de fé. E todas as coisas que estão à nossa volta, todas as situações que nos desafiam a crescer, inclusive todos os nossos tropeços, às vezes que a gente tenta fazer o certo e a gente faz o errado, ela nos leva para um nível de entendimento, de humildade, de quebrantamento. Então veja, nada da sua vida é perdido. O Senhor está com você e em você. Com você e em você. E não importa que você seja pequeno ou que você já tenha feito, ou os desejos incontidos que você tenha, o Senhor te escolhe, porque o extraordinário não é você, é Ele. E Ele te chama de um tempo transicional. Ele quer transicionar tudo. Tudo. E veja, quando Deus se manifesta a Gideão, começa uma vida de renúncia. Cada renúncia que você faz, seja ao medo, Gideão teve que vencer muitos medos, ou seja ao desejo, se tiver um desejo querendo te controlar, todas as vezes que você renuncia, você cresce em autoridade espiritual. O que te dá patente, se é que posso dizer assim, espiritual, não é o tempo que você passa lá orando orações aleatórias. A oração e o tempo que você vai passar orando, ela é produto daquilo que o Senhor está fazendo dentro de você, com muita clareza no seu coração. O que te faz de verdade amadurecer e ter autoridade espiritual é o tanto que você renuncia. Quantas foram as vezes que o Senhor te chamou para renunciar coisas importantes sobre a sua vida e você o fez? E você conseguiu terminar um ciclo. Porque veja, a cada coisa que Deus está pedindo para você, deixe para trás. Ele é capaz de Ele mesmo tirar a própria roupagem de você. A gente só precisa andar. A gente precisa confiar. Porque as coisas que o Senhor pede para mim, para você, com certeza elas não são tão fáceis, mas elas são o melhor. Se o Senhor está pedindo algo para você deixar e renunciar, ou se Ele não quer que você faça isso sozinho, nunca foi o desejo de Deus, essa solidão. Ele só quer que você confie que o plano dele é perfeito, que o Senhor quer te mostrar uma coisa que daqui dessa vista você não consegue ver. Ele quer deixar você subir um pouco mais para você ver um pouco melhor. E para mudar de lugar espiritualmente falando, vai ser necessário passar pela renúncia. E aí sua oração muda, sua vida muda, teus relacionamentos mudam, porque você vai deixando para trás aquilo que antes nutria absolutamente você, o que era suficiente para você para fazer você se sentir confortável e feliz. Às vezes este conforto e felicidade está interrompendo um processo de Deus sobre a sua vida. E eu não estou aqui falando que a gente tem que viver no sofrimento. Pelo contrário, Deus nos faz ser livres e Ele ama nos abençoar. O que eu estou dizendo é que a prioridade do cristão, a prioridade na vida daqueles que o Senhor chama, é formar Cristo em nós. E algumas coisas, muitas vezes, nos faz olhar por um prisma diferente, bem menor. E o Senhor está dizendo, vem para cá, eu preciso que você veja aqui a dimensão da vida abundante que eu tenho para você. Algumas pregações atrás eu falei do famoso soldadinho de chumbo, que para se tornar humano, vocês se lembram? Nem sei se vocês estavam aqui. Mas o que estava dizendo ali, que às vezes, C.S. Lewis fala isso, né? Ele fala uma historinha, ele conta uma historinha falando que se nós tivéssemos o poder de transformar um homenzinho de chumbo em carne e osso, se a gente quisesse fazer isso, e a gente estivesse ali insistindo com aquele homenzinho de chumbo, deixa eu te transformar o homenzinho de chumbo, simplesmente parava e falava, não, eu estou perdendo meu chumbo, eu estou perdendo meu... Não, mas você vai aprender uma vida diferente, você vai poder nadar, você vai poder se movimentar, você não vai ficar paralisado. Não, mas eu estou perdendo meu chumbo. A visão da gente às vezes é tão encurtadinha, e a gente quer se limitar somente àquilo, mas Deus tem uma vida abundante. Deus quer que a gente desfrute de uma vida abundante. Abundante. Então cada renúncia que você faz, querido e querida, vai elevar o teu nível de autoridade espiritual. Você vai se amadurecer, a sua fé vai ser fortalecida. Então essa quarta lição que eu quero dizer é: aprenda o poder da humildade.
Porque a gente não renuncia sendo revestidos de orgulho. E orgulho todos nós temos, queridos. Infelizmente, é uma realidade, é uma constatação. A questão é que ele precisa ser dominado. A gente precisa colocá-lo no lugar certo. Tem uma passagem em Mateus 5,3 na Bíblia, a mensagem, não precisa abrir aqui não, mas eu quero lembrar aqui com você. A Bíblia, a mensagem traz uma colocação muito interessante do versículo. Mateus 5,3 é aquela passagem do Monte das Bem-aventuranças. E esse versículo fala sobre os pobres de espírito. E lá, na Bíblia, a mensagem está escrito assim: abençoados são vocês que nada têm mais para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Quando a gente percebe que a gente não vai dar conta do negócio, e a gente permite que o Senhor se assente então na nossa mesa e dê as soluções, não mais a gente. Quando a gente simplesmente para e fala assim: Deus, as minhas ferramentas não são boas. E Gideão dizia: o meu clã não é bom, eu não sou bom em guerra, eu não. Quando a gente reconhece estas coisas e a gente se permite ser humilde e entender que a nossa limitação é profunda, mas nós temos um Deus gigante, então nós abrimos espaço para o Senhor. E Ele entra quando a gente entende que não temos mais nada para oferecer. Não tem mais nada, acabou aqui, Senhor. Então quando a gente sai de cena, há mais de Deus na sua vida e do seu governo. Nós queremos sair de cena? Senhor, governa. Porque todas as vezes que a gente achar que a gente dá conta, o Senhor vai precisar nos frustrar. Porque, gente, quando a gente entra para um lugar da gente achar que a gente tem já o suficiente, então nós não servimos mais para realmente viver uma vida de abundância. Porque a gente acha que a gente é suprido. Revisite você, as suas competências. O Senhor te deu todas elas. Nada do que você tem ou do que eu tenho vieram de nós mesmos. Se você é muito bom em estudar, ontem vieram palavras proféticas sobre os adolescentes. E teve uma adolescente em si, eu não vou dizer o nome que eu não quero expor, que o Senhor falava tão claramente para mim, dizia assim: a lucidez, a clareza racional que eu dei a ela, ela vai ser alinhada comigo, ela precisa ser alinhada com a palavra, porque essa menina vai conseguir falar para pessoas presas em sofismas da geração dela. Ela vai conseguir ministrar jovens que estão presos nessas coisas, nessa cultura do mundo, e ela terá argumento. Eu dei a clareza racional para ela. Então nada do que você tem e do que eu tenho é nosso. Tudo precisa ser alinhado com o Senhor, jovem, guerreiro e corajoso. Ele sabe quais são as guerras que Ele quer que você enfrente, não apenas por si, mas pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus amigos, para o reino do Senhor. Porque as batalhas que nós vencemos, os nossos filhos não precisarão lutar. E o Senhor precisa nos alinhar com isso. Ele nos tira de um lugar de pouca visão, de um lugar de egoísmo, de um lugar apequenado. Ele fala: vem, entenda que a sua força não vai, mas eu estou aqui, eu posso te levar. Desista de você querer controlar tudo, desista, renuncia, fala mesmo para mim o que você sente. Veja o quanto você não pode, porque são grandes as adversidades, mas eu posso levar você para um lugar que você não conhece, para um lugar que você jamais poderia chegar com seus sapatos, para um lugar que o seu racional não te levaria. Portas que se abrirão quando você simplesmente se ajoelhar e reconhecer que você ainda não tem chave, mas o Senhor tem a chave e todo o poder nos céus e na terra, para colocar você no lugar de abundância, no lugar de vida, a vida de Deus. A vida de Deus em você. A vida de Deus em você muda a gente. Muda. E cada renúncia se torna tão pequena, tão ínfima, quando a gente começa a desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo e não precisa da nossa pequena estratégia. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que faz você sair de uma cultura familiar
que faz você sair de uma cultura de pecado, que faz você sair de uma cultura de rejeição, de dor, de desespero, de perda, de morte, e transiciona para uma vida de vida em abundância, e não sozinho. Gideão não sozinho. Cada renúncia de Gideão, a renúncia ao medo, ele estava apavorado. Aquele lugar onde ele debulhava trigo fala para nós sobre ele estar desesperado, ele estar apavorado com medo de ser capturado. Ele podia morrer, e aí Deus fala assim: agora chegou a hora de você sair do seu esconderijo. Vai ter hora que quando o Senhor se manifesta a você e a mim, Ele vai dizer: agora sai desse lugar que você sempre se sentiu seguro, e vai lutar essa guerra. Mas eu não posso, eu não dou conta. Mas eu estou com você. Não é pela sua força, não é, mas eu não estou nem com os meus irmãos para guerrear comigo. Não é teu sangue, a tua família só biológica. O Senhor tem planos enormes, grandes. Ele usa tudo, todos os recursos e tudo. Oh, meu Deus. Vamos aprender a ser humildes e reconhecer: é só a sua força, soberano Deus. É só pela tua graça. E eu me rendo. E eu não posso nem sequer lidar emocionalmente com essa situação. Mas o Senhor é Deus. E se o Senhor diz que o Senhor é meu pastor e de nada eu vou ter falta, então eu acredito. Então eu acredito, e eu vou viver essa vida que eu nem sei como é que se vive, mas eu vou aprender no Senhor. O Senhor há de me ensinar. Oh, Jesus. E aí você vai ver, a gente leu no versículo 25 e 26, quando Gideão vai, ele é mandado por Deus a fazer o primeiro ato corajoso. O primeiro ato corajoso de Gideão, sabe qual foi? Não foi lá primeiro se enfiar no meio dos midianitas, foi dentro da casa dele. Foi dentro da casa dele. E Deus fala assim: vai agora, Gideão. Enfrenta seus problemas relacionais, Gideão, as suas frustrações com seu pai. Volta lá na casa onde talvez habitavam seus irmãos, que talvez você nem queira mais estar, e eles agora não estão mais entre você. Eles foram mortos. Vai lá, faz uma coisa. Derruba o altar de idolatria na sua casa, na sua família. Sabe o que é idolatria? Espera aí, gente. Idolatria é quando todas as vezes que a gente coloca algo no lugar de Deus que a gente consegue manipular para fazer a nossa vontade. Não precisa ser um ídolo físico. Aqui dentro, nós mesmos às vezes somos os nossos ídolos. Nós construímos lugares dentro do nosso coração que a gente acha que a nossa força vai conseguir, mais do que a Deus, resolver as nossas questões. É quando a gente acha que a força de outras coisas podem nos tirar de uma situação específica que Deus não conseguiu me tirar. E a gente coloca a nossa fé ali, para quê? Para que eu seja beneficiado. Então idolatria sempre tem a ver com manipulação. Sempre vai ter. Por quê? Porque eu crio um ídolo para ele servir a mim, naquilo que eu quero que ele me sirva. E crer em Deus é exatamente o contrário. É eu acreditar em Deus para que Ele faça comigo aquilo que Ele quer fazer. E não eu colocar o que eu quero que o Senhor faça. Por isso, às vezes, algumas pessoas, nós temos a tendência, às vezes, a nos relacionarmos com Deus como se Ele fosse um ídolo. Por quê? Porque eu jogo para Ele o que eu quero que Ele faça e eu espero que Ele me retribua. Mas Deus não está preso em caixinhas. Então Ele vai frustrar os nossos planos. Para quê? Para que a gente aprenda que aquilo que Ele vê é muito melhor do que o nosso. Nosso plano é furado. A grande realidade é essa. O seu plano e o meu plano é furado. A gente acha que a gente vai conseguir ser livre, ser feliz quando acontecer X, Y, Z. E Deus fala: não, não é nada disso. Eu quero te ensinar o que é que vai te proporcionar essa liberdade aí no seu espírito.
Então Gideão estava lá e Deus falou assim: faz o seguinte, Gideão, olha que coisa mais maluca que Deus pede para Gideão. E que coisa mais maluca pode ser que Ele esteja pedindo para você. Um tempo de fome, não tinha o que comer. Deus falava assim: vai lá na casa do seu pai e pega um boi. Versículo 25 e 26. Pega um touro. Versículo 25. Vai lá na casa do seu pai e pega uma coisa que custe. Uma coisa que nesse momento é relíquia, é precioso. Vai lá e pega um boi. Faz o seguinte: derruba, quebra lá Baal, o ídolo. O ídolo de Baal, sabe quem era Baal? Baal era aquele que era responsável na cultura deles. Era um ídolo responsável pela colheita, que dava comida. Por que eles estavam cultuando a Baal? Porque eles estavam num tempo de fome, mas muito antes disso eles estavam cultuando a Baal. Então, já que vocês acham que o Deus de vocês é Baal e pode dar comida, agora os planos estavam frustrados. Baal não pode nada, ídolo nenhum pode nada. Derruba lá Baal, pega o poste de Acerá, que era feito de madeira, corta, pega essa madeira e faz um novo altar para mim. E às vezes nós vamos ser levados a revisitar alguns aspectos interiores nossos, talvez alguns aspectos familiares, algumas tendências familiares ou do seu coração. E a gente tirar de um lugar de domínio e a gente começar vencer a primeira batalha e ter a primeira renúncia em casa. E Gideão venceu o seu primeiro medo, pegando um touro da manada do seu pai, num tempo de fome, matando aquele touro e derrubando os altares e erguendo um altar para Deus. Qual é o altar que o Senhor está pedindo para você? Estabelece o altar de Deus na sua casa, na sua vida. Retoma a tua relação com Ele. Realinha a tua relação com Ele de uma forma inteira. Sempre vai nos custar obedecer. Gente, obedecer nunca vai ser de graça. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando, sempre vai custar um preço alto. Sempre vai custar preços diferentes. Obedecer fala sobre isso. No ato da obediência, você vai precisar colocar para funcionar a sua fé. Porque num momento de boa, você está lá com a sua fé naquele lugarzinho, mas no momento de desafio, você vai precisar acreditar que é Deus quem está ali te conduzindo. Será muitas vezes necessário derrubar padrões e crenças familiares e talvez relacionais, para que você consiga colocar o lugar de Deus em você. Essa é a hora de derrubar antigos altares, antigas maneiras de viver, antigas coisas que a gente vivia para que a gente quisesse uma autopromoção, uma autossatisfação, e a gente deixar o amor de Deus nos mostrar o que verdadeiramente é bom. Então a lição 5 é: aprenda que obedecer sempre vai custar algo para você e para mim. Sempre vai. A gente às vezes fala sobre obedecer, parece que é uma coisa muito simples, mas quando o Senhor começa a tocar em esferas desafiadoras na nossa vida, ela custa um preço. Mas qualquer preço que a gente paga é muito pequeno diante daquilo que o Senhor nos apresenta e nos revela. A cada vez que a gente entrega para Ele, cada vez que a gente o obedece, cada vez que a gente confia que Ele vai querer o melhor para nós, que Ele quer o melhor para nós, o melhor para nós. Nós já estamos na parte 6, já está finalizando. Em Juízes 7-8 nós vemos que Gideão fica só com 300 homens. Vocês conhecem essa história é bem conhecida, né? Aqueles que não conhecem, leram aqui conosco. Então Gideão começa a perceber que realmente Deus está com ele. Ele vence a batalha da casa, as batalhas interiores, emocionais. Ele coloca de novo a confiança de Deus no lugar certo dentro do coração dele, da vida dele, na família dele. Então agora ele é aberto para um novo processo. Agora ele vai para fora. A missão dele é libertar Israel dos medianitas. Essa é a missão dele. Só que Deus continua querendo mostrar para Gideão e para Israel que não é a força deles. E aí aquele exército com mais de 30 mil homens é reduzido para 300. Vocês já assistiram o filme 300? Foi inspirado nisso, não é? 300 homens, o que pode fazer contra um exército gigante?
E Deus fala claramente no versículo que é para que Israel não pense que eles é que conseguiram se livrar dos midianitas, mas é milagre de Deus. Então, mais uma vez, Gideão é convidado a vencer os medos. Mais uma vez, ele é convidado a lidar com a sua própria fragilidade, a fragilidade de Israel. Mais uma vez, ele se lembrando que não é pela força dele. Mais uma vez, Deus te lembrando. Às vezes, quando se parece que está tudo bem e alguma coisa muito ruim acontece, você fala, não, pensei que agora fosse, não vai? Pensei que agora era, não tá? O Senhor está realinhando o teu coração. Porque o objetivo de Deus é preparar você. E o coração de Gideão estava sendo preparado em fé. Estava sendo alinhado para ter uma iluminação, uma revelação de quem era Deus. Apenas 300 ficam. Gideão vence de novo os seus medos. Mas nas batalhas que o Senhor manda a gente entrar, as batalhas pessoais, aquelas que se instauraram na nossa vida, e a gente vê que não foi a gente que entrou, a gente nem queria, mas elas estão estabelecidas, Ele mesmo providencia vitórias. Ele mesmo providencia revelações a respeito dEle. É o teu relacionamento com Ele que está sendo alinhado. É a tua vida com o Senhor que está sendo avançada, que está sendo potencializada. Deixe Deus mexer com você. Ele vai te chamar para novos níveis. E nesse tempo, sua conexão com Deus vai fazer toda a diferença. Porque quanto mais você buscá-lo, mais direção você vai ter. Por isso, não desista de buscar o Senhor, mesmo quando parece que suas orações não estão sendo ouvidas, ou parece que você não está sentindo o que Ele está falando. Às vezes você já passou por isso? Acho que todos nós. A gente ora e parece que o negócio não acontece. Não desista de orar. O Senhor está migrando o teu coração de um lugar para outro. E o Senhor está preparando o tempo melhor para a manifestação do milagre dEle. Então a lição 6 nesse trecho é: aprenda a obedecer nos detalhes as batalhas que Ele conduzir para você. Mas que loucura, Deus, é isso que o Senhor está falando, é isso que eu estou sentindo de fazer coisas diferentes, Deus. Será que eu tenho que me calar agora? Será que é tempo de calar? Em Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de falar e tempo de calar. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de amar, está escrito isso também. E há tempo de odiar. E esse ódio não é o ódio maligno, mas esse afastamento, esse desvínculo, há tempo de todas as coisas, são fases da nossa vida. Obedecer a Deus aos detalhes da sua vida vai preservar teu coração. Vai preservar a sua vida. E por último, encerrando aqui. Em Juízes 8, nós não lemos e eu não vou ler. Mas você vai ler em casa, pode ser? Você vai ver do versículo 15 a 21. Infelizmente, Gideão não termina a vida dele de uma maneira boa. Porque as guerras que a gente vence, cada uma delas, não vai falar que agora a gente venceu todas. Cada uma é uma. E a gente vai precisar sempre se manter alinhado com o Senhor para ouvi-lo. Quando Gideão vence com os 300, aquele exército enorme, vem o desejo de vingança de Gideão. Você vai ler lá no capítulo 8 depois. E ele decide fazer uma nova guerra por conta própria. E essa guerra por conta própria, ele mata os homens. Por que ele queria se vingar? Porque os irmãos dele foram assassinados. E ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou falar uma coisa para você. Justiça com as próprias mãos só nos leva para um lugar de destruição. Ele tentou fazer isso. E ali a gente não vê Deus falando com ele. Ali a gente não vê os milagres de Deus, a gente só vê coisas sanguinárias. E nos próximos versículos a gente vai ver que, infelizmente, Gideão cai na mesma armadilha que Deus manda ele quebrar. Era o altar idólatra que Deus mandou ele tirar? Pois foi na idolatria que ele caiu. Ele construiu para ele, constituiu lá uma estola sacerdotal que não somente fez mal para ele, mas para toda a casa dele. Toda a família idolatrou aquele colete sacerdotal feito de ouro. E aqui fica para nós a lição. Para sua proteção, reveja as motivações do seu coração o tempo todo. Se há algo dentro de você que precisa ser resolvido, antes que a emoção te controle, antes que o desejo da raiva, da ira, ou seja do desejo, ou seja do medo, te controle, reveja e entregue para Deus continuamente.
Busque ao Senhor para que você tenha um coração alinhado com Deus. E escolha terminar bem os seus processos de preparação, porque são muitos. Deus está te preparando para quê agora? Para que o Senhor está te preparando? O que é? Começa a fazer uma leitura da sua vida. Você consegue? Para e veja a sua vida. O que é que você está lidando agora? Todos nós estamos lidando com coisas agora. O que é que tudo está cantando uma canção ali e você começa a ver que Jesus está em cada um dos lugares. Senhor, mostra aonde o Senhor está em cada uma das circunstâncias difíceis e fáceis, desafiadoras e não, de engano e de clareza. Mostra-nos a sua presença, Senhor, e desfaz de nós, Senhor, os caminhos de tropeçar. Uma frase que eu li essa semana: quando você encerra os seus processos de preparação, dê ao Senhor a glória. Entenda que os ciclos na sua vida são feitos para fechar e abrir, porque aquelas pessoas, essa é a frase que eu ouvi: quem não sabe terminar não está pronto para começar. Quem não sabe terminar uma coisa anterior não está pronto para começar uma nova. Mas o Senhor está nos preparando. O Senhor está preparando você e a mim. Coisas novas vibrando no nosso coração. A 7ª lição é: aprenda a entrar, aprenda a obedecer a Deus em cada uma das batalhas que Ele mandar. Ou seria, aprenda a não ser dominado pela tua emoção em cada uma das batalhas que se fecham e que se começa. Porque a nossa emoção bagunça a nossa fé. Porque a nossa emoção nos coloca num lugar de prisão e de medo. Mas o Senhor está nos chamando para um lugar diferente nessa manhã. Amém? Então, a conclusão em 7 lições. Primeiro, aprenda que um cenário caótico Deus vai te encontrar mais acessível para ouvi-lo. Aprenda a não ser paralisado pelo cenário. Aprenda a ser verdadeiro com você mesmo e com Deus. Aprenda o poder da humildade. Aprenda a obedecer, que obedecer a Deus sempre vai custar algo. Aprenda a obedecer a Deus nos detalhes da batalha que Ele te conduzir. E aprenda a não ser dominado pela tua emoção. 7 lições que eu aprendo com a vida de Gideão e que eu gostaria de deixar aqui com você. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Vem, amor. Queria chamar aqui os diáconos, aqueles que vão servir. A ceia do Senhor fala sobre essa nova vida que nós somos chamados para viver. A vida de Jesus, a ceia, o seu corpo rasgado, é por amor a você e a mim. É para que a gente não viva uma vida empobrecida. É para que a gente não viva uma vida superficial. Pode vir, gente. A vida de Jesus naquela cruz do Calvário fala sobre essas etapas incríveis que a gente pode viver em Deus. Quais são elas? A gente aprender uma nova vida, um novo meio de se manifestar. E antes que a gente comece a orar pelos elementos, eu só quero te pedir para que você se levante, que eu quero encerrar essa palavra com uma oração. Abba, a tua presença, a tua vida na nossa vida é o maior presente que a gente poderia receber. E é tão bom saber que o Senhor sempre é tão habilidoso em nos ensinar as coisas. Às vezes a gente se descontrola diante das circunstâncias, a gente quer pender para aquilo que o mundo fala para nós que é o melhor. Às vezes a gente quer pender para os nossos mecanismos de defesa o tempo inteiro, arranjando argumentos, justificativas. Mas nós queremos nesta manhã, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus, a respeito da vida de Gideão, reconhecermos que o Senhor está nos preparando, Deus, de uma forma extraordinária. E que cada circunstância difíceis ou fáceis na nossa vida, desafiadoras, de prosperidade ou na hora da escassez, daquele momento em que parece que tudo dá certo, naquele momento que parece que tudo está dando errado, todas estas coisas, em todas essas situações, o Senhor está ali. Que essa manhã a gente consiga abrir os nossos olhos diante de cada história que está aqui. São muitas histórias, Deus. São muitas circunstâncias aqui.
São corações, Senhor, que estão nesse tempo, nesse momento, Senhor, talvez como Gideão, argumentando, se o Senhor não estivesse, como o Senhor está aqui, se o Senhor estivesse aqui. Ou talvez esteja, Senhor, lutando com raiva, com ressentimento. Ou talvez esteja, Senhor, lutando com a oferta desse mundo. Tudo parece tão bom lá fora. Ó Deus, ensina-nos, abre os nossos olhos para a gente ver que vida em abundância a gente tem somente no caminho que o Senhor abriu, Jesus. E eu quero, Deus, abençoar meus irmãos e pedir que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de compreender aquilo que naturalmente nós não conseguimos. Em cada noite mal dormida, em cada sono perdido, Senhor, por causa de muita ansiedade, em cada relacionamento quebrado, Senhor, em um medo de que as coisas deem muito ruim. Ah, Deus, traga visitação especial e nos faça ver que a nossa alegria e a nossa felicidade não está nos sucessos óbvios. O Senhor está nos levando para um nível diferente. E toda a nossa vida vai ser alinhada com o seu coração. E o relacionamento bom vai vir. E o momento de prosperidade virá quando o nosso coração estiver realmente no lugar que ele precisa estar. Então nos prepara, Jesus. Então nos prepara. Visita cada um que está com problemas, Senhor, em seu relacionamento conjugal aqui. E mostra, Senhor, que as nossas relações, elas não podem ocupar o seu lugar dentro da gente. Mostra, Senhor, também para aqueles que estão batalhando em oração pelos seus filhos, que talvez não estejam nos seus caminhos, ou estejam, Senhor, num tempo tão desafiador das suas vidas. Deus, dá, Senhor, a estes a revelação de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que não desiste daqueles que têm a sua marca. O Senhor é o Deus que desfaz todo problema, toda questão, Senhor, que muitas vezes se opõe dentro do nosso coração contigo. Nós não queremos mais andar ansiosos. Queremos, como Gideão, sermos honestos com você e deixar o Senhor nos preparar para algo que só o Senhor sabe como é que será e onde é que chegaremos. O Senhor nos deu habilidades, mas nós não queremos usá-las por aí afora sem você. Nós queremos rendê-las, Senhor, a Ti, ao seu coração. Porque sei, Senhor, que quando o Senhor nos migrar deste lugar, nós encontraremos o que estamos procurando. Plenitude, completude no nosso espírito. Estamos com fome como Gideão. Dá-nos de comer. Dá-nos de comer. Nós rendemos ao Senhor, Deus. Confessamos que as nossas mãos estão cansadas de trabalhar onde não deveriam. Nossas emoções estão fracas, instáveis às vezes, porque olhamos muito mais o problema do que o Deus soberano. Mas hoje nós queremos realinhar os nossos olhos. E ajuda-nos a não nos perder no caminho. Ajuda-nos a não voltar a construir ídolos. Ajuda-nos, Deus, a estarmos sempre conscientes de que somos teus e Tu és nosso. Somos Deus e o Senhor é nosso. Obrigado por esse novo sentido de existência. Eu quero abençoar cada irmão que está aqui. Que o Seu Espírito possa traduzir essa palavra, Senhor, que nas minhas palavras, Senhor, talvez não tenha conseguido dizer, mas é o Teu Espírito quem lança sementes. Lança sementes nos corações e que nenhum saia daqui vazio, para a glória do Teu nome, Jesus. O Senhor está nos encontrando. Obrigada. Amém. Amém. Amém, querida igreja. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus por essa palavra. Jesus. E nós temos hoje essa oportunidade de poder agir nessa humildade que nós fomos ministrados hoje nessa manhã. Que a gente tenha essa humildade de vir aos pés da cruz com o nosso coração derramado ante Sua presença, reconhecendo: Deus, eu preciso renovar a minha aliança contigo. Esse é um momento muito memorável para nosso coração, para a nossa vida. Eu quero ler rapidinho aqui para vocês, 2 minutinhos, 2 segundinhos. Centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer pão, beber vinho em sua memória. Além do mais,
pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Um segundo ponto, a segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice representava meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Esta é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que através do seu sangue derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados. E o último, 3, verdade ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. No drama do cenáculo, aos discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. O ato de comer o pão, beber o vinho, foi e ainda é uma parábola viva de receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. A ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo não me esqueça. Antes foi um drama com grande riqueza e de significado espiritual. Meu Deus! Você entende o significado disso? Não é, ai, coitado de Jesus, morreu na cruz do Calvário. Não é isso. É, obrigado, Jesus, porque alguém se fez pecador para que hoje eu e vocês nós sejamos livres. É isso o significado desse momento, como a palavra nos mostra. Ter uma atitude de humildade, ter uma atitude de Deus me ensina. Eu quero nesse dia mais uma vez renovar esse pacto contigo. Por favor, pode ir. Amém, amém, amada igreja. Vocês recebem isso que Deus preparou nessa manhã para a sua vida, para a minha vida. Receba com seu coração aberto. Jesus tomou o pão e partindo-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é meu corpo, dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Que essa representatividade, isso que representa o corpo de Cristo, nós tenhamos esse entendimento, que é pelo perdão dos nossos pecados. Amém? Participemos, por favor. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Participemos da mesa do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia.
Obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado porque tudo isso já estava planejado nos teus pensamentos e no teu coração. Essa palavra já estava no teu coração. Esse momento da ceia já estava no teu coração. E nós estamos desfrutando desse tempo, da tua misericórdia. Da tua misericórdia. Esse momento nos permite olhar para Ti e saber de que a cada dia nós precisamos mais do Senhor. Ao mesmo tempo, o Senhor nos ensina a desfrutar da vida, a desfrutar da nossa família, a entender e aprender a viver em obediência a Ti, em totalmente entregue a Ti, todas as minhas coisas, minha família, minhas economias, meus relacionamentos, tudo entregue a Ti. Obrigado, Espírito de Deus, obrigado por esse tempo. Entregamos a Ti esse culto, junto com essa igreja, com cada uma dessas famílias que representam. Entregamos a Ti toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí, por favor. Que Deus te abençoe e tenha um excelente domingo.